Salve, rapaziada! E o Sport renovou o contrato com o Renzo até 2025. Renovação de contrato justa, merecidíssima. E volta ao ponto. Não é que o Sport está renovando o contrato com o Renzo só porque ele foi o autor do gol da vitória no último jogo e fez uma partida muito segura defensivamente e fez um bom jogo de modo geral e foi o melhor em campo. Não foi só por causa do jogo contra o Central. Foi por todo o contexto. Renzo, todos os jogos que entrava, se mostrava um zagueiro muito seguro e até melhor do que Chico. E volta ao ponto de Gustavo Florentin. Lembrem-se do que Gustavo Florentin fez com o Renzo no ano passado. Colocou o Renzo na estreia do Sport na Copa do Nordeste, lá contra o CRB, um Sport todo desconfigurado, com vários jogadores ainda voltando para fazer uma pré-temporada, jogadores fora de forma e tal, para ter que voltar ali a um ritmo de treinamento, para depois ser colocado em jogo. Renzo, ele estava fisicamente estava bem e era o que tinha para aquele momento, Renzo. E naquele jogo contra o CRB, ele foi um dos melhores do Sport em campo. Ele jogou com Rafael Thierry aquele jogo, né, na titularidade. E ele foi até melhor do que Rafael Thierry naquele jogo. E eu tenho que voltar a frisar, porque vai ter gente que vai interpretar isso de forma errada, né? Como sempre. Não estou falando que Renzo é melhor do que Rafael Thierry, óbvio que não é. Renzo está começando a carreira agora. Rafael Thierry já tem uma experiência no esporte absurda. Só que naquele jogo ele fez um ótimo jogo e foi melhor do que Rafael Thierry naquele jogo. E Gustavo Florentin, depois daquilo, escanteou Renzo durante toda a temporada e Renzo praticamente nem jogou mais com a camisa do esporte. Então, assim, a gente já via que era um zagueiro que vinha numa consistência boa de jogos, mesmo sendo poucos jogos, ele sempre se mostrou ser um zagueiro muito interessante. É muito seguro na bola aérea, na saída de jogo é uma saída de jogo segura também. É um zagueiro que tem muito potencial e que pode gerar retorno financeiro para o esporte, sem dúvidas nenhuma. Contrato renovado até 2025 e passa uma perspectiva que daqui a 1, 2 anos, hipoteticamente, ele pode assumir sim uma titularidade do esporte. Se é que ele não vai ser vendido para algum outro clube do Brasil ou do exterior aí nos próximos 2, 3 anos. Isso aí é papo para depois. Mas enfim, a renovação foi merecidíssima e logo após um golaço que ele fez contra o Central de cabeça, né? Uma testada firme e forte no canto, sem chances nenhuma para o goleiro. E imagina como é que está Marcelo Aju, hein, nesse exato momento. Marcelo Aju, meu irmão, com certeza não vai ver, não queria ver essa informação que houve a extensão do contrato de Renzo. Nesse exato momento, poderia ser o próprio Marcelo Aju tendo uma renovação de contrato. Vamos supor que Marcelo Aju fosse o titular no jogo contra o Central e ele fizesse um gol e o Sport renovasse o contrato com ele, poderia acontecer isso. Mas ele preferiu cair na pala do empresário, provavelmente foi isso, e pediu rescisão indireta com um clube que não estava pagando FGTS, R$ 80 de FGTS, gente. Pelo amor de Deus, é óbvio que ele não saiu do esporte por causa de salário atrasado, FGTS, o direito de imagem, não. Foi simplesmente porque ele não estava recebendo oportunidades. Só que aí é que está o ponto, né? Tinha outros zagueiros na frente dele, na fila de espera. Chico e o próprio Renzo. E depois do jogo que Renzo fez contra o Central, mais um bom jogo, pelo menos ele deixou uma mensagem muito clara para Anderson. Alô, Anderson, eu estou... Se você não acha que eu estou na frente de Chico, ok, mas eu não estou muito atrás, não. E para a gente que acompanha Chico há um bom tempo, a gente sabe que Chico tem a gente sabe que Renzo tem um potencial para ser melhor do que Chico, sem dúvidas nenhuma, e muitos já acham ele melhor do que Chico. E eu também acho que eu já colocaria Renzo na fila de espera ali, na frente de Chico, para ser o reserva imediato de qualquer zagueiro que se lesionar ou que tiver alguma suspensão, Rafael Thierry ou Sabino, tá? Enfim, e para complementar, olha o que o repórter aí, Pedro Maranhão, soltou no Twitter. De contrato renovado até 2025, Renzo fala sobre buscar seu espaço no esporte. Abre aspas, sem passar por cima de ninguém. Eu não acredito que Renzo deu essa declaração dando uma resposta para Marcelo Aju. Eu acho que não, tá? No mero achismo aqui, eu acho que Renzo não soltou essa declaração aí, dando uma indireta ou uma direta para Marcelo Aju, não. Mas para quem acompanha as informações do esporte aí nos últimos dias, semanas e tal, a gente sabe que essa mensagem aí ficou muito clara para Marcelo Aju, né, gente? Porque Marcelo Aju queria passar por cima da, aspas, hierarquia do elenco, que tinha Rafael Thierry e Sabino, e aí os bancários, Chico, Renzo, para depois vir Marcelo Aju como terceira opção no banco e quinta opção do elenco, basicamente. E com a contratação de Alisson Cassiano, ele passaria a ser a sexta opção do elenco para ser o titular da equipe. Então, Marcelo Aju deveria fazer que nem Renzo, quietinho, trabalhando na humildade,
sem precisar passar por cima de ninguém, sem vir a público soltar declarações e tal, e criar um ambiente ruim entre ele com jogadores, com o elenco, com o treinador, com o presidente. Então, o Marcelo Aju, ele fez tudo isso, esse carnaval todo. O Renzo não, Renzo quieto na dele. Foi até, para mim, foi até injustiçado, que já era para ele ter muito mais oportunidades há muito mais tempo. Mas, enfim, parabéns aí à diretoria do esporte, que tinha que renovar o contrato com ele. É um jovem com muito potencial, retorno técnico e retorno financeiro aí nos próximos anos. Eu não tenho dúvidas nenhuma em afirmar isso. Se vai vingar ou não, isso aí é um papo para depois. O campo é que vai falar. E o campo já está dizendo que ele tem muito potencial. Bom, parabéns aí à diretoria do esporte e a Renzo, que esse contrato renovado aí até 2025 foi interessante para proteger o atleta de não sair a preço de banana para qualquer clube aqui do Brasil. Estou muito feliz, né? Desde que eu cheguei no clube aqui, eu nunca imaginava estar passando por momentos como esse, né? Poder estar renovando meu contrato em 2025 é um momento muito feliz, né? E dar seguimento ao trabalho que até o momento está sendo muito bom. Onde eu cheguei, eu conquistei, foi sempre o meu suor. E não prometo menos que isso. Então, muito trabalho, muita determinação, que é o DNA do Leão, né? Muita garra. Passando agora para falar do mês do esporte, mês de março que já se encerrou, o esporte fez 8 jogos, 7 vitórias conquistadas, 19 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Classificamos na liderança do estadual, classificação na liderança da Copa do Nordeste e já a chegada na final da Copa do Nordeste contra o Ceará, após uma fase ali de mata-mata, né, de mata, vencendo de 4-0 do CRB e de 1-0 do ABC. Então, são números, mais uma vez, que comprovam o excelente início de trimestre do esporte na temporada, o excelente início de trabalho de Anderson Moreira no comando do time. Enfim, parabéns aí a todos por esses números bem expressivos conquistados até o momento. Bom, como vocês estão vendo aqui, né? Não é nem só o número de gols marcados que espanta, que é para ser enaltecido, mas também a defesa que vem se mostrando ser bem sólida aí durante toda a temporada até o momento, né? Isso aí sobre a defesa do esporte é chovendo molhado. O esporte sempre teve uma defesa muito consistente. Ano passado, na reta final da Série B, essa defesa passou a ser ruim por causa do goleiro, principalmente. Não era nem por causa dos laterais ou dos zagueiros, principalmente, mas era muito por causa dos goleiros que eram horrorosos. Carlos Eduardo e principalmente Saulo, que minha mãe do céu, viu? Para finalizar o vídeo, vamos comparar aqui, vejam como o futebol ele é bizarro, é inacreditável o tal do futebol. Olhem essa escalação do Fortaleza, essa é a escalação do Fortaleza em 2021 contra o River Plate na Libertadores, com Max Wallace no gol, Tinga Benevenuto Tite, Felipe, Hércules, Lucas Lima, Lucas Crispim, Pikachu, Moisés e Silvio Romero. O banco tem vários bagres aqui, né? O Matheus Jussa, o Robson, o Landázuri, o Sebadios, o Matheus Vargas. E a gente compara essa atual escalação do Fortaleza aí de semanas atrás contra o Cerro Porteño na pré-Libertadores. João Ricardo, Brits, Benevenuto Tite, Hércules, Alexandre, Crispim, Pochettino, Romarinho, Lucero e Thiago Galhardo. E os reservas, se a gente comparar, Fernando Miguel, Sebadios, Pacheco, Zé Wellison, Silvio Romero, aí Pikachu, aí tem o Caleb, Abraão, Guilherme, Júnior Santos e Lucas Sacha. Você viu nitidamente aqui, se você comparar, que o elenco do ano passado era pior do que esse elenco. Sem dúvidas nenhuma, esse elenco de hoje do Fortaleza, ele é mais qualificado tecnicamente. Fortaleza melhorou os seus goleiros, melhorou os seus volantes, melhorou o meio-campo e melhorou o ataque. Só que, mesmo Fortaleza melhorando o seu elenco, teve resultados piores. Por isso que eu coloquei aí no título. O Fortaleza melhorou, mas piorou. Melhorou em termos de elenco, se desfez dos bagres e contratou peças interessantes. Óbvio que não é um elenco mil maravilhas, mas é um elenco melhor do que o ano passado. Mas o time não conseguiu conquistar a Copa do Nordeste, foi eliminado na semifinal. E na Copa Libertadores, ano passado, o Fortaleza chegou nas oitavas de final e perdeu para o Estudiantes, chegou até onde dava para chegar e foi até além da expectativa de passar no grupo que tinha Colo-Colo, River Plate e Alianza Lima, ou que a Alianza Lima é mais fraco de fato, mas Colo-Colo e River Plate são adversários muito tradicionais ali de Libertadores. E o Fortaleza, nessa temporada, não chegou nem a figurar na fase de grupos da Libertadores. Bizarro, né? Foi eliminado ali para o Cerro Porteño na pré-Libertadores, o que foi, de certa forma, uma eliminação, aspas, precoce, porque se projetava pelo menos uma classificação
para a fase de grupos. Então, vejam como o futebol é bizarro, né? Melhorou o elenco, mas piorou em termos de resultado, né? Ah, isso que você falou significa o quê? Não, não significa grandes coisas, mas significa que o futebol não é uma ciência exata. Significa isso. Outro ponto. Não significa que só porque piorou os resultados, não significa que o trabalho é ruim agora e é pior do que o ano passado. Não. Significa que as coisas não funcionaram. O Ceará acabou fazendo um bom jogo contra o Fortaleza, venceu de 3-2 e se classificou. E o Fortaleza pegou também mais um adversário qualificado esse ano, que foi o Cerro Porteño, que é um adversário chato de Libertadores, e se classificou em cima do Fortaleza. O Fortaleza jogou bola para se classificar? Para mim, jogou. Criou mais chances claras do que o Cerro Porteño. Mas Thiago Galhardo foi pipoqueiro, vários jogadores perderam o caminhão de gols, e o Cerro Porteño foi competente e também, lógico, prato com futebol para se classificar. Futebol, fase mata-mata, quem é mais eficiente se classifica. Então, vejam como o futebol é bizarro. Melhorou o elenco, o trabalho foi bem feito da diretoria? Eu acho que foi. Poderia contratar um zagueiro a mais para qualificar melhor a zaga de fato? Poderia. Mas o elenco foi mais qualificado. Mas os resultados não chegaram. Esse é o futebol. O futebol prega peças dessa forma aí também. Enfim, é isso, tá, rapaziada? Tamo junto, deixa o like, se inscreve. Ah, significa que agora é para parar de contratar bem? Não, óbvio que não. Justamente é para continuar fazendo isso, melhorando o seu elenco. Agora vai ter anos que as coisas não vão acontecer e outros que sim, as coisas vão acontecer.